Agora, só para terminar, eu vou concluir aqui ilustrando. Olha só. É possível viver em um mundo carcomido pelo pecado? É possível viver no meio dos nossos familiares que têm crenças erradas, hábitos errados, costumes errados? É possível viver uma vida separada no meio de um mundo tão carcomido, tão corrompido pelo pecado? Dos familiares corrompidos pela idolatria, pelo pecado? É possível? É possível. Como? Assim como a água não se mistura como o óleo. Você consegue ver aqui, ó. Eu tenho óleo em cima, a água embaixo. A água não se mistura com óleo. Você pode mexer o tanto que for e não vai misturar. Mas esta água e este óleo estão no mesmo recipiente. Você vai concordar comigo que estão no mesmo recipiente. Estão. Nós estamos no mesmo mundo com os incrédulos. Nós estamos no mundo carcomido pelo pecado, no Éden satânico. Às vezes você tem um lar em que só você é um cristão de verdade e o restante da sua família tem comportamentos promíscuos, idólatras e costumes errados. Mas você é capaz de conviver neste lar, nesse mesmo ambiente e ter uma vida separada, assim como a água não se mistura com o óleo. Você é capaz de viver num lugar como este e não se misturar, não misturar a sua crença. Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Bom, a minha reflexão de hoje é sobre separação. O profeta William Branham pregou uma mensagem chamada "A palavra de Deus chama para total separação". Um verdadeiro cristão ele tem que ser separado. Separado do mundo, separado dos hábitos imundos, separado dos costumes errados. Enfim, a palavra de Deus nos chama para total separação. É uma separação total. O profeta ensinou que Deus não é misturador. Deus é separador. Ele diz que a igreja mistura, o diabo mistura e o mundo mistura, mas Deus separa. Muitas igrejas querem pastores que misturem as coisas, mas Deus quer um separador. Isso são palavras do profeta William Marion Branham. Deus gosta de pastores separador, que não mistura as coisas. Não é esses pastores mundanos que misturam o mundo dentro da igreja e faz aquele showzinho e faz aquela vida mansa para os seus membros. Não. Mas aquele pastor que fica em conformidade com a palavra, porque a palavra de Deus chama para total separação. Muito bem, já foi comprovado que, antes eu quero deixar a nossa leitura, está em Amós capítulo 3, versículo 3, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então essa é a nossa leitura para a nossa reflexão. Então a Bíblia nos alertou, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Lembre-se que toda unidade fora das Escrituras, ela é diabólica. Deus só une seu povo em torno da palavra, em torno das Escrituras. Fora disso, esta unidade, esta união é diabólica. Ali tem uma igreja ali que tem a ceia deles é com pão fermentado, pão doce de padaria, suco de uva. Devo eu me unir a isto porque é uma igreja? Não. Isso é diabólico. São doutrinas diabólicas, doutrinas enganosas. E eu não devo me unir a isto. Eu tenho que estar em conformidade com as Escrituras. Lembre-se, lá no Pentecoste o Espírito Santo desceu. Por quê?
porque eles estavam de comum acordo em oração, estavam unânimes em oração e alinhados com a palavra. Feito isto, o Espírito Santo cumpriu-se o dia de Pentecoste e o Espírito Santo desceu, porque eles estavam unânimes em oração, 120 pessoas e alinhados com a palavra. Então o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo não está nestas igrejas, nestas organizações, nesses sistemas organizados, porque eles estão milhões e milhões de quilômetros de distância das Escrituras. Mas veja só, já foi comprovado pela própria medicina que a convivência em um lar hostil, a convivência em um lar onde há muitas divergências de opinião, e principalmente, deixa eu abrir um parênteses aqui, principalmente divergências doutrinárias, aquilo enfraquece o sistema imunológico da pessoa, enfraquece o seu mecanismo de defesa e acarreta várias doenças para você. Por isso que a Bíblia já nos alertou, não vos prendais em julgo desigual, porque não tem coisa pior de que você conviver em um lar onde as crenças são divergentes, onde não existe a mesma fé, não existe harmonia. Conviver em um lar onde há briga, um lar hostil, um lar de discussão, isto enfraquece o seu mecanismo de defesa, o sistema imunológico, e você vai acarretar várias doenças para você. Agora, só abrindo um parênteses aqui para mostrar que a própria medicina já comprovou que o sistema imunológico é o seu mecanismo de defesa, é o melhor anticorpos que você tem e é o seu maior autoimunizante que você tem. É maior do que a vacina. Você pode se autoimunizar contra qualquer vírus, ativando o seu sistema imunológico, fortalecendo o seu sistema imunológico. Você está autoimune. Você está imune a essas doenças. É a própria vacina para o seu corpo. O seu corpo pode produzir uma vacina que vai te defender, que vai te imunizar contra esses vírus. Mas veja só, então já foi comprovado isto. Então, não vos prendais em julgo desigual. Então você vai entender que o crente não pode se prender com o incrédulo. Casamento diabólico casamento misto é diabólico. Retificando aqui, casamento misto é diabólico. Você vai ver que um cristão verdadeiro deve se casar com uma cristã verdadeira e vice-versa. Quando aqueles dois cristãos têm o mesmo sangue, então eles podem se casar. Que sangue é este? O sangue de Cristo. Você vai ver quando Rebeca e Isaac deram ordem para Jacó ir até a casa de Labão e encontrar uma de suas primas e se casar com ela. E Jacó teve mais Raquel e Lia. E aí você tem o seguinte, elas tinham o mesmo sangue dele, porque eles eram primos. Rebeca se casou com Isaac, também eram primos. Ali estava o mesmo sangue. Hoje, um cristão deve se casar com um que tem o mesmo sangue. Esta figura de Rebeca e Isaac, Jacó e Raquel, é a figura hoje que você deve casar com uma que tem o mesmo sangue. Que sangue é este? O sangue de Cristo. Não se case com uma pessoa que não tem o sangue de Cristo, que você vai se dar mal, você vai amargar grandes coisas. Essa pessoa precisa ter primeiro o sangue de Cristo. Quando eu falo sangue, não é propriamente a química, mas a vida que estava em Cristo. E quem era a vida que estava em Cristo? O Espírito Santo. Case-se com uma pessoa que tem o Espírito Santo. Para você primeiramente casar, coloque o Espírito Santo em sua vida, que você vai fazer a escolha correta. Então veja só. Então isso já foi comprovado, dessas divergências de um lar hostil acarreta várias doenças, enfraquecendo o seu mecanismo de defesa. Mas veja, existe uma frase tremenda que todos vocês conhecem. Aves da mesma plumagem voam juntas.
Observe. Você vai ver periquitos voando com periquitos, pombinhos voando com pombinhos, abutres com abutres. Você nunca vai ver uma águia misturada com um abutre, porque a própria natureza desses animais mostra que eles são diferentes. Abutre gosta de carniça, abutre gosta de trindade, gosta de doutrinas falsas, de doutrinas erradas, ceia com pão fermentado, ceia com suco de uva, mulheres pregadoras no púlpito, quando a Bíblia diz que não permite que a mulher ensine nem exerça de autoridade de homem. As mulheres devem estar caladas na igreja. Abutre gosta destas carniças, mas a águia de Deus se alimenta da carne fresca, mata e come da revelação do dia, da revelação da hora. As águias de Deus se alimentam do corpo de Cristo, da palavra. Então você não vai ver uma águia com um abutre, jamais. Você não vai ver uma águia em um galinheiro, jamais. Jamais. Jamais você verá isto acontecer. Então veja só, então essas aves da mesma plumagem voam juntas. Não há tal coisa como um crente na igreja e no mundo. Aí tem pastores dentro da mensagem que a pessoa vai para o mundo, passa o mês todo no mundo, quando é no dia da ceia, vem tomar a ceia e o pastor aceita. E o pastor aceita aquela pessoa tomar a ceia. Para quê? Para manter membros dentro da igreja. Não existe tal coisa de crente, um pé na igreja e um pé no mundo. Isso não existe. A palavra de Deus nos chama para total separação. Então vamos lá. Ao longo das eras, dos tempos, das gerações, interpretaram aquela escritura de Apocalipse errada. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com você e você comigo. Então, os evangelistas aí das denominações, principalmente o Billy Graham, pregavam que isto era Cristo batendo na porta do coração da pessoa para entrar. Isso está errado, isto está equivocado. Veio o profeta William Branham e nos ensinou a revelação deste versículo. Quem está na porta batendo é porque está fora. E esse bater na porta é Jesus chamando individualmente o eleito para sair dos sistemas organizados, das denominações, das organizações. Jesus foi expulso dessas igrejas, seja ela batista, assembleia, congregacional, católica. Jesus foi expulso. Ao ser expulso, ele sabe que tem filhos lá dentro, só que ele não entra dentro dessas igrejas, ele está longe disto, mas ele vem e bate na porta. Se o eleito que está lá dentro, porque Jesus tem filhos em todos os segmentos das denominações, Deus tem filhos em todos os segmentos, seja católica, assembleia, congregacional, adventista, ele tem filhos lá. Ele vai lá e bate na porta. Se você ouvir, você vem atendê-lo. E ele te tira para fora disto como me tirou do sistema da Igreja Batista. Agora, eu espero que as pessoas estão vivendo assim, ó. Escapa de um sistema e cai em outro sistema. Escapa de uma armadilha e cai em outra armadilha. Por exemplo, eu escapei do catolicismo, caí na armadilha chamada Igreja Batista. Observe, é escapar de uma armadilha e cair em outra. Escapar de um lugar de morte e cair em outro lugar que me traz morte. É como o peixe voador. O peixe voador impulsiona a sua cauda, voa escapando do tubarão. Mas por cima está a gaivota. Muitos escapam do tubarão, mas a gaivota pega eles. Então, morreu da mesma maneira. Só não foi morto pelo tubarão, mas foi morto pela gaivota. De que adianta isso? Escapei do catolicismo, entrei na Batista, vou para o inferno do mesmo jeito. De que vale isso? Não valeu de nada. É como aquela pombinha que escapa do gavião, mas cai nas garras do caçador. O caçador mata aquela pombinha. Adiantou o quê? Morreu da mesma maneira. Vai para o inferno da mesma maneira. Deus tem filhos nesses segmentos. Então ele bate na porta. Porque nesta era de Laodiceia,
Laodiceia quer dizer aquela que pertence a Laodice. Deixa eu dar só uma explicação para você entender aqui o que é Laodiceia. Nesta era que nós estamos vivendo de Laodiceia, Laodiceia quer dizer aquela que pertence a Laodice. Ou seja, era uma cidade que o Antíoco Epifânio II conquistou e colocou o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Mas Laodiceia para nós quer dizer direitos dos povos, direitos da mulher, justiça dos povos. Esta era do direito, esta era do domínio feminino, esta era do domínio de igrejas, já que mulher nas escrituras simboliza igreja. Mas nesta era desse domínio de tantas denominações, interpretações, Jesus está batendo na porta para arrancar seus filhos destas organizações, desses sistemas organizados que empurraram Jesus para fora. Ele está fora batendo para você atendê-lo e ele arrancar você de lá e dizer: sai daí, meu filho, que eu nunca coloquei você aí. Sai dela, povo meu, para não seres cúmplice nas suas obras, porque o que restará para esse sistema organizado é o fogo que queimará esse sistema. Isto é a palha que está sendo juntada para o fogo. Então veja só. Então você vai entender que Laodiceia, Jesus foi expulso dessa era de Laodiceia. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe a Laodiceia física e Laodiceia espiritual. Da Laodiceia espiritual eu já saí desta era, eu não pertenço mais a esta era, mas na Laodiceia física eu estou ainda aqui. Eu só vou sair dessa Laodiceia física quando Jesus me raptar, quando eu for raptado. O rapto me tirará desta Laodiceia física, deste Éden satânico, deste mundo carcomido pelo pecado. Agora, espiritualmente falando, eu já fui arrancado desta Laodiceia, destas organizações. Ele me tirou da Igreja Batista. Eu escapei do catolicismo, entrei na Igreja Batista. Morte da mesma maneira. Agora, ele me tirou da Igreja Batista. Agora aí está o perigo. Te tirou da Igreja Batista e entrou em sistemas da mensagem organizado, porque hoje é assim. Existem os sistemas da mensagem, as organizações. Muitas igrejas da mensagem, inclusive essas da Paraíba aqui, da Fé Perfeita, são denominações, são Assembleias de Deus disfarçadas. Tem um pastor presidente, Assembleia de Deus disfarçada. Eles nunca pregaram a mensagem do irmão Branham como ela é. Esses pioneiros da mensagem não pregam a mensagem do irmão Branham como ela é. Não é da forma que esse pastor de João Pessoa aí, esse da Fé Perfeita, prega, não. Isso é um nicolaíta. Isso aí está inserido no nicolaísmo, jezabelismo e baalanismo. Não, o profeta nunca pregou isso. Então eu escapei da Batista e entrei nesse sistema. Mas agora eu escapei desse sistema. Sou livre como um pássaro. Eu escapei da gaiola católica, entrei na gaiola batista. Escapei da gaiola batista, entrei na gaiola da Fé Perfeita. O domínio de um homem sobre outros. A projeção de um homem, uma empresa lucrativa. Essa Fé Perfeita. Lembre-se, quem enrica dentro da mensagem com o dinheiro dos dízimos é ladrão. É ladrão. Não existe tal coisa de pastores ricos dentro da mensagem com dinheiro dos dízimos. Isto se chama ladrão. Quem enrica com dinheiro dos dízimos é ladrão. Enquanto você está sendo espremido igual uma sardinha para pegar um ônibus, para lutar para ir ao culto, a lavandeiro, o servente de predeiro, dando seus dízimos, ele está viajando para Dubai, França, Grécia, Israel, para dizer que está pregando o evangelho, produzindo documentários para colocar no YouTube e se projetar a si mesmo. Essa é a realidade do assunto, eu não posso esconder. Mas está surgindo uma safra de pessoas novas que está pregando a mensagem na sua íntegra, na sua totalidade, sem concessões. Aquilo que o irmão Branham pregou. Porque esses sistemas velhos da mensagem são todos sistemas nicolaítas. Mas vamos lá, não vai dar para eu terminar todo o meu assunto aqui. Mas na próxima nós teremos outra programação sobre isso. Então veja só.
Então, a palavra chama para total separação. Sai dela, povo meu, e não seres cúmplice em suas obras. A igreja mistura, Deus separa. O mundo mistura, Deus separa. O diabo mistura, Deus separa. Toda união fora da palavra, ela é diabólica. O concílio ecumênico é diabólico. O concílio ecumênico que virá a união das igrejas é diabólico. Esta união fará uma imagem à besta e perseguirá os verdadeiros cristãos. Essas igrejas denominacionais vão se unir ao catolicismo na federação das igrejas, na união das igrejas, e ali farão uma imagem erigida à besta. Olha, as pessoas estão dizendo, a besta é Bill Gates, a besta é isto, a besta é aquilo, é um chip que vem, é a vacina que vem. Ora, a marca da besta é algo espiritual, é algo doutrinário, é algo que está impregnado na sua mente, que faz você ficar de mãos dadas com o sistema organizado. Na fronte ou na mão. Nós já explicamos o que é a marca da besta. Temos vários vídeos no canal explicando isto. Você já está marcado e não sabe. Caim, depois que recebeu a marca, lembre-se, ele se tornou fugitivo e errante. Você não acerta o caminho, é fugitivo e errante. Abraão era peregrino e forasteiro. Observe a diferença, ó. O crente Abraão é peregrino e forasteiro, está peregrinando num lugar que não é seu. Ele está em busca da verdadeira cidade para ele morar. Mas os caimitas, os marcados pela besta, são fugitivos e errantes, jamais acertam o caminho, porque quem é o caminho? Cristo. Eles jamais acertam este caminho. Mas vamos lá, eu vou deixar para a próxima reflexão a continuidade. Acusaram o profeta William Branham de ser separador de igrejas. Disseram, você é um separador de igrejas. O profeta disse, Jesus também fez isso. A resposta dele foi esta, Jesus também fez isto. Agora, só para terminar, eu vou concluir aqui ilustrando. Olha só. É possível viver em um mundo carcomido pelo pecado? É possível viver no meio dos nossos familiares que têm crenças erradas, hábitos errados, costumes errados? É possível viver uma vida separada no meio de um mundo tão carcomido, tão corrompido pelo pecado? Dos familiares corrompidos pela idolatria, pelo pecado? É possível? É possível. Como? Assim como a água não se mistura como o óleo. Você consegue ver aqui, ó. Eu tenho óleo em cima, a água embaixo. A água não se mistura com óleo. Você pode mexer o tanto que for e não vai misturar. Mas esta água e este óleo estão no mesmo recipiente. Você vai concordar comigo que estão no mesmo recipiente. Estão. Nós estamos no mesmo mundo com os incrédulos. Nós estamos no mundo carcomido pelo pecado, no Éden satânico. Às vezes você tem um lar em que só você é um cristão de verdade e o restante da sua família tem comportamentos promíscuos, idólatras e costumes errados. Mas você é capaz de conviver neste lar, nesse mesmo ambiente e ter uma vida separada, assim como a água não se mistura com o óleo. Você é capaz de viver num lugar como este e não se misturar, não misturar a sua crença. Você é capaz de viver neste mundo, trabalhar com carcomidas pelo pecado e não se misturar com elas, como eu trabalho na minha cidade. E não se misturar, não misturar as crenças, não misturar nada. Ser uma pessoa separada, assim como o óleo não se mistura com a água. É maravilhoso. Só para terminar, Abraão, 10 gerações depois de Noé, Deus chama um homem e faz uma aliança incondicional com ele. Chama para sair, para ser separado, para sair dos hábitos imundos, para sair das crenças erradas que seu pai vivia. O pai de Abraão era idólatra. Mas tem uma história, uma lenda judaica que diz que o pai de Abraão era um idólatra que tinha deuses de pedra, madeira.
E ele alimentava esses deuses. E um dia o pai de Abraão foi viajar. E disse: Abraão, eu vou deixar aqui umas oferendas para você colocar para os deuses. Abraão cria no único Deus, no Eterno, no Elohim que criou os céus e a terra. Então eu disse: eu vou deixar aqui umas oferendas, uns manjares para você colocar para os deuses. Então Abraão foi lá, o pai dele foi viajar, Abraão pegou o machado e foi lá e quebrou tudo. Quebrou aqueles deuses de pedra, de pau, de madeira, de barro. E quando o pai de Abraão voltou, disse: Abraão colocou os manjares para os deuses? Ele disse: pai, sabe o que aconteceu? Eu fui colocar o manjar para um, a comida para um, o outro não gostou, começaram a brigar e se mataram lá e está tudo quebrado lá. Eles brigaram entre si. O pai de Abraão disse: Abraão, não pode ser. Porque eles são deuses de pedra, de pau, de madeira, de barro. Como pode acontecer isso? Eles não podem fazer isso. Ele diz: pai, eu estou tentando dizer isso para o Senhor porque o Senhor não crê no único Deus eterno. Esses deuses são de pedra, de barro, de gesso. Não pode fazer nada, porque não crê no Deus eterno. Ele vivia num lar idólatra, mas não se misturou com aquela idolatria. E Deus, 10 gerações depois, porque a cada 10 gerações Deus fecha um ciclo. De Adão a Noé você tem 10 gerações, Deus fecha um ciclo. Deus chama Noé para o quê? Porque vai dar cabo do mundo. De Noé a Abraão, Deus fecha um ciclo 10 gerações depois. Deus chama Abraão para uma aliança incondicional. E diz: saia da tua terra, da terra da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, sê tu uma bênção. A missão do crente Abraão na terra não é correr atrás de bênção, mas ser uma bênção. O crente Abraão tem esta missão de ser uma bênção. Então, saia, Abraão, saia desses costumes errados, saia deste meio de idolatria, saia deste engano, saia desses erros doutrinários. E eu estou te chamando: saia desses erros doutrinários, saia das modas, saia das novelas. Saia dos costumes errados, dos hábitos promíscuos. Saia de toda doutrina falsa e venha para a palavra. Porque Deus tem uma aliança incondicional com o crente Abraão. E Deus diz: eu te engrandecerei e far-te-ei de ti uma grande nação, sê tu uma bênção. Saia para você ser uma bênção. Não viva correndo atrás de bênção, mas seja uma bênção. Voltaremos na próxima reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.